Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar agora mais um culto online. Vocês estão todos convidados a participarem conosco desse período de louvor. Nesta noite nós vamos estar falando sobre a morte e ressurreição de Jesus, comemorando a Páscoa, e as músicas vão falar sobre este tema. Então que você esteja meditando e a gente vai deixar uma reflexão para vocês, né? Durante esse período de quarentena, você tem, de certa forma, compartilhado desse amor, desse sacrifício de Jesus, mesmo que seja nas redes sociais ou até mesmo dentro da sua casa, você tem compartilhado sobre isso? Então, que fique essa reflexão aí para vocês, respondam aí para vocês mesmos e que você esteja em oração, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus mais amor, pedindo a Deus mais comunhão, tudo aquilo que você tem para pedir nessa noite você peça. Também que você possa estar agradecendo ao Senhor por esta semana, porque Ele tem sustentado todas as coisas, Ele tem cuidado de nós em todo o tempo, não tem nos abandonado, independente das situações, sejam boas, sejam ruins, Deus é conosco, Deus é contigo, amém? E essa primeira música nós vamos falar justamente sobre o momento que Jesus foi crucificado, e no decorrer dos louvores vamos concluir com a música Porque Ele Vive, né? Então a gente vai estar celebrando ao Senhor nessa noite também, amém? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Oh morte, onde está?
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
está aí ouvindo esses louvores, feche seus olhos, agradeça ao Senhor pelo fato de Ele ter morrido na cruz por você, pelo fato de ter pagado um preço alto, né, derramado o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você. Que seja um momento de gratidão, um dia de gratidão, não só hoje, mas todos os dias, porque Jesus te salvou, Jesus me salvou e Ele nos libertou da morte eterna. Então hoje nós temos vida em Jesus. Você que aceitou a Jesus, recebeu Jesus no seu coração, você pode desfrutar dessa vida eterna, de um dia morar com Jesus. E como disse essa música, um dia Ele vai voltar. Ele prometeu isso. Então, creia que o Senhor virá. Que isso não morra no seu coração. Que essa esperança esteja viva no seu coração. Que você esteja ansiando por esse momento. Vamos orar comigo? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Há muito tempo atrás, Senhor Jesus, que ainda hoje, Senhor, tem um significado tão importante para nós, Senhor. É tão valioso saber, Deus, que o Senhor pagou todo o preço, Senhor, por nós, pelo nosso pecado. E nessa noite nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse sacrifício. Oro por aqueles que ainda não encontraram, que não receberam esse amor, que não conhecem esse amor do Senhor e tudo que está revelado na cruz, Senhor. Que nessa noite o Senhor encontre cada coração, Senhor. Há muitos que precisam ouvir de Ti, Senhor. E nós agradecemos porque podemos Te chamar de Pai, porque o Senhor nos chama de filhos, Deus. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, graça e paz a todos. Feliz Páscoa para você. Graças a Deus o nosso Redentor ressuscitou e vivo está. Quero passar para deixar alguns recadinhos para você. O primeiro dele, irmãos, continue tentando e fazendo um esforço para estar junto com irmãos. Não fisicamente, mas de forma virtual, de forma digital, por telefonemas, que você possa mesmo achar irmãos aí para estarem próximos de você nesse tempo. Ligue, faça contato, ore junto, gaste um tempo com alguém durante a semana, pergunte sobre a família de alguém, como esse irmão está. Faça com que esse isolamento digital não seja também um isolamento espiritual. Fortaleçam-se na fé, fortaleçam-se mutuamente no Senhor. Amém? Um outro recadinho, queridos, é para que estejamos atentos, de repente, a algum necessitado em nosso meio. Se você vê que há algum irmão com alguma necessidade e você pode ajudá-lo, faça o possível para ajudá-lo. Isso pode ser uma ida ao mercado, isso pode ser até mesmo uma ida a uma farmácia, mas haverá necessidades maiores, talvez, irmãos necessitando de alimentos, algumas coisas desse tipo. Se você não tem condições de ajudar, mas sabe disso, passe isso adiante, converse com seu líder de célula, fale com os pastores, tá ok? É imprescindível que nós possamos continuar atuando como igreja do Senhor nesses dias, em nome de Jesus, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho também de algo que não temos falado tanto, mas é necessário, que são as questões de ofertas e dízimos. Vamos dar uma olhadinha nessas duas imagens a seguir. Bom, irmãos, também aí sem as reuniões no templo, né, na escola onde estávamos tendo, nós estamos sem o recolhimento de dízimos e ofertas. Mas infelizmente sabemos que as contas continuam vindo, a igreja continua precisando honrar com seus compromissos, com o sustento de pessoas que ela tem comprometido a honrar também. Então, vamos passar também por esse meio aqui, a conta corrente, para que os irmãos possam anotar e fazer os seus dízimos, suas contribuições regulares, sua oferta de missões. Então, nesta conta que está aí, a conta corrente do Banco Bradesco, esse número de conta vai estar também na descrição desse vídeo, tá? Depois, se você quiser fazer sua contribuição por esse meio, você com certeza vai estar ajudando muito ao nosso irmão Joaquim, vai estar ajudando muito com que as contas da igreja continuem a serem quitadas da sua forma natural, tá? Se o irmão, porventura, tem ainda alguma dificuldade, de repente, de fazer a contribuição dessa forma, nós pedimos que você também procure um dos seus líderes, um de nossos líderes, para que você possa, ainda assim, de alguma forma, poder abençoar a igreja e também honrar com seus dízimos e ofertas, tá? Uma outra informação importante também está aqui, é o número da conta para a construção. Então, aquela imagem anterior
nós tínhamos a parte de dízimos e ofertas regulares, tá ok? E agora esta conta que está aqui na descrição, na foto, você vai utilizá-la para as ofertas de construção. Então é uma conta poupança no Bradesco, está aí o CNPJ também se precisar. Novamente, na descrição do vídeo você encontra esse número, eu vou deixar fixo aqui na descrição para que você possa depois procurar e encontrar o número de conta, tá? Então nessa conta você faz as ofertas direcionadas especificamente para a construção do templo, que está funcionando normalmente nesse período, tá ok? O trabalho lá na igreja continua. Tá bom, irmãos? Então, vamos seguir agora com mais um louvor, um hino, e depois encaminharemos para a mensagem com o pastor Marcos. Deus abençoe a sua semana. O Rei da Glória
Meus prezados, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Esta mensagem, o assunto dela esta noite, tem a ver com este dia. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo e seus efeitos. E vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 ao versículo 8. Antes disso, vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta ocasião, por este momento. Entregamos e consagramos a Ti, Senhor, e pedimos, Pai, a Tua bênção, Senhor, no sentido de que possamos pregar essa palavra com sabedoria e também, Senhor, ouvir com entendimento. Ilumina, por favor, o nosso coração e que o Teu nome seja em tudo glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, então. Irmãos, quero lembrar o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. O Evangelho da Salvação são as boas novas de que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, conforme as Escrituras, ou seja, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. A salvação eterna, que é pela graça de Deus, através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem seu fundamento na morte e ressurreição de Cristo. Não só na sua morte, friso isso, mas na sua morte e sua ressurreição. Como ensina o apóstolo Paulo, na continuação da leitura que fizemos aqui no capítulo 15, se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa pregação do Evangelho seria inútil. Está no versículo 4. E nossos pecados não teriam sido perdoados, versículo 17. Desculpe, versículo 14, que diz que nossa pregação do Evangelho seria inútil. E nossos pecados, então, não teriam sido perdoados. Mas o fato, a verdade, é que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi morto, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. O fato da ressurreição foi comprovado por muitas testemunhas na época. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele diz que apareceu não só aos apóstolos do Senhor Jesus depois de ressurreto, mas apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Tremendo isso. Paulo ainda afirmou que quando ele escreveu essa informação à igreja de Corinto, essa carta que nós lemos, a maioria dessas 500 pessoas que foram testemunhas oculares de que Jesus havia de fato ressuscitado, ainda estavam vivas. O próprio apóstolo Paulo teve o privilégio de ver o Cristo ressurreto. No livro de Atos, no capítulo 26, ele dá o seu testemunho acerca dessa experiência. Atualmente, é claro, não temos testemunhas oculares, da ressurreição de Jesus, mas temos milhares de pessoas no mundo que são testemunhas pela fé de que Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo vive. Eu sou um deles.
e espero que você também seja. Eu não o vi fisicamente, é claro, não ouvi sua voz, como eles ouviram na época, não toquei nele, nem fui tocado por ele fisicamente, mas, assim como eles, eu também sei que meu Redentor vive, e eu também viverei, e sei disso pela fé. Romanos 1,4 diz que a ressurreição de Jesus declarou que ele é o Filho de Deus. Eu quero aqui fazer uma observação. Não é que pela ressurreição Jesus se tornou o Filho de Deus. Vejam isso. Não é isso que o texto, o versículo está dizendo. De jeito nenhum. O que o texto está dizendo é que a ressurreição de Cristo demonstrou que ele era e é o Filho de Deus. O fato é que Jesus Cristo é o Filho de Deus desde toda a eternidade, irmãos. Por isso que ele ressuscitou. Em Atos 2, 24, diz que era impossível que a morte o retivesse. Não tinha como ele não ressuscitar. Era impossível ele permanecer no túmulo, morto. Por quê? Porque ele era e é o Filho de Deus. Queria agora falar sobre os efeitos da ressurreição. Primeiro, porque ele vive, nós fomos justificados pela graça de Deus. Romanos 4, 25 diz que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E Romanos 5, 9 diz que fomos justificados pelo seu sangue. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou para que nós, pecadores, considerados injustos diante de Deus, fôssemos declarados justos pela graça de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus. Não é, irmãos, que a morte de Cristo não foi suficiente e precisou de um complemento da ressurreição, não é isso. A ressurreição demonstrou, vejam bem, que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente e completamente eficaz para nos conceder a salvação eterna, para nos declarar justos diante de Deus. Pois a ressurreição provou que naquela cruz não foi morto um homem qualquer, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo então que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nossa justificação, conforme diz a palavra de Deus, vou tentar aqui explicar melhor a justificação. Em Romanos 3,10, a Bíblia nos diz que todo ser humano é injusto diante de Deus, enquanto não for justificado pela graça de Deus. Vou repetir isso. A Bíblia diz isso, que todo ser humano é injusto diante de Deus, enquanto não for justificado pela graça de Deus, ou seja, enquanto não for declarado justo por Deus. A Bíblia diz, também em Romanos 3,23, que todo ser humano é um pecador separado de Deus. Isso enquanto não for declarado justo por Deus. A Bíblia também diz que essa separação de Deus não é só aqui nessa existência, mas perdura pela eternidade na existência pós-morte. Precisamos então da justificação. Todo ser humano precisa da justificação. Precisamos ser justificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, se quisermos andar em comunhão com Deus nesta vida e na eternidade. A palavra de Deus afirma que o ser humano é declarado justo por Deus quando se arrepende de seus pecados e crê no poder do sacrifício de Cristo na cruz como suficiente para perdoar seus pecados e salvar sua alma. Em outras palavras, meus irmãos, o ser humano é declarado justo quando se converte a Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador pessoal. Minha pergunta para você esta noite: você já foi justificado pelo sangue de Jesus?
Você já foi declarado justo por Deus e assim teve sua condenação eterna cancelada? Pois a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8:1. Um outro efeito da ressurreição de Cristo, e podemos dizer que porque Ele vive, sua presença em nosso meio e em nós é real. Em Mateus 28:20, antes do Senhor Jesus subir aos céus, Ele prometeu: eu estarei com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos, dizem outras versões da Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, início do capítulo 2, vemos que Jesus, o Cristo vivo, anda no meio de suas igrejas. Cristo anda no meio do seu povo. Cristo está presente em sua igreja ao redor do mundo, edificando sua igreja, capacitando-a para cumprir a sua missão, dando-lhe direção, santificando e assim por diante. A igreja do Senhor Jesus avança pela face da terra, sustentada por Ele mesmo, mesmo diante de adversidades e até mesmo de perseguições, como há em alguns países. E como disse Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos ensina que Cristo vive em nós, pelo Espírito Santo que habita em todo aquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Ele vive, podemos desfrutar como igreja e como indivíduos dessa comunhão com Ele, da sua presença santa. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20 o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sim, o Cristo que ressuscitou dos mortos vivia em Paulo, vive em mim, vive em você, meu irmão em Cristo. E essa presença de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, ela nos consola, ela nos encoraja, ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos quebranta, ela nos corrige, ela nos santifica, ela nos capacita, ela nos fortalece, ela nos dá paz e alegria e esperança. Querido irmão, você não está só. Seja em qual condição você esteja agora, seja qual for a sua situação, quero lhe dizer, você não está só. Cristo vive e Ele está com você e em você. Paulo, em Colossenses 1:27, faz menção da gloriosa riqueza desse mistério que foi revelado para os povos. Que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Há um outro efeito agora da ressurreição de Cristo. Porque Ele vive, nós temos a certeza de sua volta para buscar o seu povo. Como a Bíblia nos revela, Jesus, após a sua ressurreição, permaneceu aqui na terra por um período de 40 dias, diz o livro de Atos, apresentando seus discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus, dando-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, até que um dia, diante dos olhares de seus discípulos, ele foi levado aos céus. Os discípulos olhando e Jesus sendo levado aos céus. Enquanto eles olhavam, admirados, claro, surgiram ali dois anjos diante deles, dizendo: por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Porque Ele vive, meus irmãos. Podemos ter essa certeza que Ele vai voltar. Lá em João 14, versículos 1 ao 3, em conversa com os discípulos, antes de ser morto na cruz, Ele, Jesus, lhes prometeu que iria para a casa do Pai, mas que voltaria
para levá-los para Ele, para que onde Jesus estivesse, eles estivessem também. Sim, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Como ele mesmo disse, ele foi nos preparar lugar. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, o apóstolo Paulo fala sobre a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Eu quero ler com vocês esse texto. É um texto não é desconhecido, é um texto conhecido, e um texto que elucida bem essa questão da volta de Cristo para buscar sua igreja. Diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, que morreram em Cristo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Em 1 Coríntios 15, a palavra de Deus, ela nos revela que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, essa ideia, mas todos seremos transformados. Quando Cristo voltar para buscar sua igreja, então nem todos estarão mortos, mas todos passarão por uma gloriosa transformação. Os que estiverem mortos e aqueles que estiverem vivos. Lá no versículo 52 de 1 Coríntios 15, diz que num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os salvos que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Receberemos um corpo, diz a palavra de Deus, imortal, incorruptível e glorioso. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, que temos uma herança guardada nos céus, meus irmãos. Uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança eterna. O apóstolo João, na sua visão, relatada no livro de Apocalipse, viu novos céus e nova terra. E ele escreve que ouviu uma voz que vinha do trono de Deus. E o que essa voz dizia? Eu quero ler para vocês aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Do versículo 3 ao 5, diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja que lindo isto. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Sim, irmãos, então Colossenses 1,17, não Hebreus 1,3. Colossenses 1,17 diz que nele, em Jesus, tudo subsiste. Pois todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, diz Mateus 28. Um outro efeito da ressurreição de Cristo. Porque Cristo vive, nós temos certeza que um dia Deus julgará o mundo com justiça. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 e versículo 31, há um texto bíblico
muito interessante que fala sobre isso. Jesus como juiz. E o texto diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 4,1 que Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos. Em Romanos 14,9, a palavra de Deus nos diz que Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. No Evangelho de João, também no capítulo 5, o próprio Jesus diz que está chegando a hora em que os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, uns para a vida e outros para a condenação. Porque ele vive, um dia a justiça e a verdade prevalecerão para sempre. Um outro efeito ainda da ressurreição de Cristo: porque ele vive, devemos permanecer firmes e nos dedicarmos à obra do Senhor. Aliás, no final do capítulo 15, 1 Coríntios, o apóstolo diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, no finalzinho, no capítulo 15, ele trata sobre a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. E por causa da ressurreição, ele fala isso, então: permaneçam firmes no Senhor, sejam dedicados à obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, considerando que Jesus Cristo vive, considerando que agora, justificados pela sua graça, temos paz com Deus, temos a vida eterna em Cristo, considerando que Ele anda no meio da sua igreja e vive em cada um dos salvos, considerando que Ele vai voltar para nos buscar para si, para vivermos para sempre nos céus com Ele, e considerando que um dia julgará o mundo com justiça, creio que devemos então nos dedicar ao fortalecimento de nossa comunhão com Ele e também nos dedicarmos à obra que nos deixou para fazer. Vamos cultivar, meus irmãos, a comunhão com o Senhor. Vamos nos dispor para sermos agentes de edificação dos nossos irmãos através de uma comunhão verdadeira. Deus nos tem concedido dons. Vamos colocar esses dons em prática para servir os irmãos, para servir a igreja, para que a igreja se fortaleça. A Bíblia fala sobre isso. Somos membros uns dos outros. Nós temos que estarmos edificando uns aos outros. A Bíblia fala: console uns aos outros, orem uns pelos outros, ajude uns aos outros, ensine uns aos outros, exorte uns aos outros. Irmãos, a Bíblia está repleta dessas recomendações. Vamos fazer isso. Afinal, Cristo ressuscitou, Cristo vive, Ele vai voltar. Vamos obedecer à sua ordem, que diz que nós devemos ir e fazer discípulos. Vamos fazer discípulos. Vamos ganhar vidas para Cristo. Vamos levar essa palavra do Evangelho, de que Jesus foi morto na cruz do Calvário, foi sepultado, mas não ficou no túmulo, ao terceiro dia ressuscitou e um dia vai voltar. Vamos levar essa mensagem para muitos que não conhecem ou não entendem, para que eles também possam, justificados pelo sangue de Jesus, pela sua ressurreição, sejam salvos e um dia possam também herdar, ter essa herança, experimentar, desfrutar dessa herança eterna. Irmão, vamos fazer isso. Mateus 28 diz isso para nós. Vão e façam discípulos, e é de todas as nações. Jesus Cristo vive. Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida, que
Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Se você ainda, uma pessoa que não se converteu a Jesus Cristo, não teve um encontro com o Senhor Jesus, não recebeu Ele como seu Senhor e Salvador, faça isso ainda hoje. Faça isso esta noite. Dobre-se diante do Senhor. Entregue sua vida a Jesus Cristo, confiando no poder do sacrifício dele para salvar a tua alma, para perdoar teus pecados, para lhe dar a vida eterna. E você, meu irmão em Cristo, revista-se do poder de Deus. Seja cheio do Espírito Santo e seja um servo de Deus fiel, um servo de Deus dedicado à comunhão com o Senhor, à comunhão com os irmãos e à missão de ganhar vidas para Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus.